Vamos abrir 2 Coríntios 11, verso 3. 2 Coríntios 11, 3. Rafael, eu perguntei se ele estava perto, porque Rafael vai trazer um testemunho. Na verdade, ele vai trazer um relato de um livro que ele está lendo, que quando hoje eu comentei com ele sobre o que eu ia ministrar, ele falou que estava lendo um livro e ele vai fazer um relato já sobre esse tema. Mas, mais adiante. 2 Coríntios 11, verso 3, a gente vai falar sobre a preservação da simplicidade. Diz o texto na versão da NVI, diz o texto: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Agora eu vou ler numa versão, se você quiser olhar para a sua Bíblia, eu vou ler numa versão literal do grego. Aquilo que a gente chama de interlinear. Você lê o grego e traduz ao pé da letra. Ao pé da letra, o texto diz assim: mas temo que, como na sua astúcia a serpente enganou Eva, assim também os vossos entendimentos sejam corrompidos para longe da sinceridade e unicidade de coração que há no Cristo. Amém? Vamos orar. Eu queria curvar a nossa fronte e orar. Senhor, a gente está sempre orando. Senhor, a gente está sempre diante do trono. Esse trono que também traz revelação. Essa noite, Senhor, Tu que és o nosso Pai, o nosso Mestre, o nosso Ensinador, por favor, abre os entendimentos aqui, lá em cima com Lucas e com as crianças ali também, Pai. Essa noite é a Tua noite, a noite do Senhor e da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, a gente tem falado em Filipenses capítulo 2, versos 1 a 4, quando trata da relação do corpo de Cristo. E é esse testemunho que já Rafael vai trazer de um dos maiores, para não dizer o maior de todos os reformadores, e você vai saber de algo que é impressionante. Essa história começa aqui em 2 Coríntios 11, 3. Você observa que Paulo está dizendo para uma igreja, que é a igreja de Corinto, que ele tem um receio de que a serpente enganou Eva e vai enganar vocês também. Mas como é que ele fala que a serpente vai enganar vocês? Ele diz o seguinte: com astúcia a serpente vai enganar. Até aí nenhuma novidade. Mas ele diz: ele corrompa o entendimento, ele corrompa a mente de vocês. E isso se desvia da simplicidade devidas a Cristo. Observe bem, nós muitas vezes pensamos que o desviar-se do Senhor significa um esfriamento ou simplesmente significa um pecadão. A pessoa tem um pecadão. Irmãos, Jesus não tem problema com o pecado. A igreja também não tem problema com o pecado. Jesus tem problema, e eu tenho problema, e nós, igreja, temos problema com quem não reconhece o pecado, não com o pecado. Qual é o pecado que Jesus não perdoa? Qual é o pecado que Jesus não perdoa? Irmãos, Deus restaura qualquer pessoa, mas não restaura quem endurece o coração. A Bíblia diz: aquele que endurece o coração, depois de muitas vezes repreendido, será repentinamente quebrantado, sem que haja cura. Então, Deus não tem problema com o pecado, Deus tem problema com o endurecimento. E o que acontece é isso: a serpente enganou Eva, a mente dela desviou-se de uma pureza, de uma sinceridade. E eu queria mencionar com vocês o que significa essas duas coisas: a mente corrompida e a simplicidade do Evangelho. Quero falar dessas duas coisas. Então vamos abrir agora Colossenses capítulo 2, verso de número 8. Colossenses 2, 8. Colossenses 2, verso 8. Aqui atrás de mim provavelmente já está na tela. Colossenses 2, 8. E de fato está. O texto bíblico, eu vou até me afastar um pouco, diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Na outra tradução diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs
sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O mundo, queridos, não é pecaminoso por conta da cerveja. O mundo não é pecaminoso por conta da Netflix. O mundo não é pecaminoso por conta da Porta dos Fundos. Acredito que ninguém aqui assistiu o especial de final de ano de Porta dos Fundos. Mas o mundo não é pecaminoso por causa disso. O mundo não é pecaminoso por causa das coisas em si. Aliás, não tão recentemente, mas em termos de história, um pouco recentemente, foi encontrado o primeiro desenho gráfico, a gente chama de pictórico, mas é um desenho, uma pintura, é um desenho numa pedra. Primeiro desenho que foi feito sobre Jesus Cristo, o primeiro desenho da história. Foi feito no ano 85 ao ano 95. Eu queria que ela colocasse agora a primeira gravura. Não dá para vocês verem muito, porque isso aí é uma foto da própria pedra. Mas pode passar o seguinte, você agora já vai ver o desenho na pedra em negativo, um negativo do desenho da pedra. O que está dizendo aí? Isso aí é um desenho meio estranho, chama-se grafite Alexamenos. Ali tem em grego dizendo, adore o seu Deus, Alexamenos. Agora, atente para o seguinte, Jesus ali está na cruz, essa figura do lado direito, na cruz. Eu vou aqui mostrar a você. Aqui, no ano 85, aqui está Jesus na cruz, aqui está o Alexamenos. Aqui em grego está escrito, um grego bem difícil de entender, não se sabe exatamente o que está escrito, mas adore o seu Deus ou adore a Deus. Não se sabe dizer aqui exatamente qual é, porém, olha o detalhe, a cabeça de Jesus é uma cabeça de jumento. Ora, queridos, no ano 85, a primeira gravura feita sobre Jesus, ela, pode acender a luz, é uma esbórdia, é um escárnio, é uma blasfêmia. O primeiro desenho da história. Você acha que o especial Porta dos Fundos seria ele em si pecado? Não. O mundo jaz no maligno. Aquilo é uma coisa já do próprio maligno. Entenda o que eu quero dizer. Isso não faz o mundo pior ou melhor, porque o mundo sempre esnobou de Jesus, sempre matou os cristãos, sempre perseguiu. Então, para mim e para você, não é a cerveja, não é o final de ano, não é nada, não é nem o carnaval. Porque no próprio carnaval, você vai encontrar gente pregando o evangelho dentro do carnaval. Eu não aprovo isso, mas também não reprovo, eu fico calado, fico neutro. Mas você vai encontrar gente lá dentro do carnaval, pregando o evangelho. Então, não é simplesmente as coisas que definem ser pecado ou não. O que destrói a nossa fé, a minha fé, a sua fé, ou seja, nós somos do Senhor. Não é o Porta dos Fundos que lhe tirar da fé. Só que o que destrói é exatamente o que Paulo vai definir em 4 coisas. Filosofias, vãs sutilezas e, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Eu vou explicar essas 3 coisas, essas 4 coisas. Coloca a próxima gravura aí. Ele vai usar, e agora eu vou explicar para você. Esse quadro eu fiz para vocês entenderem as 4 coisas que Paulo vai explicar que fazem com que a gente seja corrompido e não siga mais a Jesus. Primeira coisa, as filosofias. Grego filosofia, que é o mesmo termo. Eu vou explicar já já o que significa isso. Depois, as vãs sutilezas, obrigado pela ajuda, do grego kenos. Depois, as tradições dos homens, paradidomi ou paradimoi. E aqui, stoiken, que é muito curioso essas palavras. Ele está dizendo que essas 4 coisas tiram a gente da fé. Então, filosofia, kenos, paradidome, ou paradidomoi e stoiken, né? Agora passa ao próximo gráfico que eu vou explicar com esse gráfico o que significa cada uma dessas coisas. Preste atenção. O que são as filosofias que afastam de você da simplicidade de Jesus? Filosofias são sistemas de explicação. Por exemplo, você pode dizer assim, Deus criou o mundo. É um sistema filosófico cristão. Mas alguém pode dizer assim, o mundo foi criado pelo motor imóvel, que só pode ser uma força superior. É a mesma coisa, dita de linguagens diferentes, não tem problema nenhum. O camarada não dá o nome de Deus, mas ele dá o nome de motor imóvel de Aristóteles.
A filosofia ela explica, porém, tem outras explicações filosóficas que a Bíblia diz uma explicação, por exemplo, sobre família. A Bíblia diz por que é que o homem, porque Deus constituiu a família antes de constituir a sociedade. Antes de existir sociedade, já existia família. Antes de existir qualquer instituição, a família já existia. Então, quando você diz assim, a célula máter da sociedade é a família, você não está falando de teologia, você está falando de filosofia. E também de teologia. Mas entenda, você está falando de uma estrutura de explicação do próprio ethos, da própria existência humana. Agora, alguém diz assim, não, família não presta, família é uma criação humana, é uma entidade, diz Marx, né? Ela é uma, como é que eu vou dizer na linguagem de Marx? Oh meu Deus, esqueci agora um termozinho que ele usa. É uma estrutura patriarcal. Não, o óbvio do povo é religião. Mas a família, ele fala que faz parte daquela... É superego, não. Já eu lembro. Eu lembro aqui, já. São as estruturas patriarcais que compõem aquilo que é imposto ao homem e não é próprio ontológico. Esse sistema marxista, ele é necessário e obrigatoriamente anti-Deus. Por quê? Porque ele vai de encontro à filosofia originária da criação. Então isso aqui está explicado. Tem várias, eu vou dar outros exemplos, tá? Já eu dou outros exemplos. Depois, volta o quadradinho aqui. Volta o quadradinho. Aqui tem as vãs sutilezas que nós. Pode passar o verde. Aqui está. Pode botar no verde. Aqui eu coloco enganos vazios e sem propósito. Quando diz assim, vãs sutilezas, irmãos, já não é uma filosofia de vida. São as bizarrices que as pessoas falam. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, eu tenho o direito de ser feliz. O que a pessoa está querendo dizer com ter direito de ser feliz? Não está dizendo nada. Porque você perguntaria à pessoa, e tu não é feliz, não é? Não é feliz porque não quer, porque não sabe viver. Aí ela fala, não, eu não sou feliz com esse carro. Eu falei, mas você, em vez de querer novas coisas, fique feliz com o que tem. A Bíblia ensina o quê? Contentáveis com o que tendes. Não diz para jogar fora o que tem, só porque você não está contente. Então, é um exemplo. Tem muitos enganos vazios e sem propósito, que é o termo bíblico que significa vãs sutilezas, que são coisas que você, de repente, eu vou largar tudo, eu vou me embora, eu vou botar uma mochila nas costas, eu vou viver passeando, eu vou viajando. O que é isso? Vã sutileza. Isso não é a filosofia. Isso é uma loucura que aparece de vez em quando, mas que é vazia de propósito. Você não tem um propósito, por isso você faz. Mais ou menos assim. Agora, aqui tem o que eu queria colocar. Tradições dos homens. Eu escrevi aqui o que foi entregue nas mãos do outro. O que é tradição do homem? E aí eu vou me aproximando dali para falar o que é tradição dos homens. Tradição no original grego é aquilo que o outro lhe dá para você fazer. Eu costumo dizer que tradição é tudo que alguém sabe, mas não sabe quem ensinou. Então, quando o homem te diz que tal coisa é certo ou tal coisa é errado, a sociedade, a religião, seu pai, por exemplo, bater na mulher ou trair a esposa, isso sempre foi, em determinadas culturas, um determinado elemento que o sujeito recebe como tradição. Ele não sabe quem passou aquilo, mas ele recebe aquilo, ele reproduz aquilo. Tem várias coisas assim que isso passaram a ser reproduzido. A tradição dos homens significa receba e não questione, faça. É mais ou menos assim que você recebe. Agora vem o pior. Cópia de um modelo do mundo que é aquilo que chama rudimentos do mundo. Existe uma palavrinha aqui, estoiken, que eu queria colocar. Pode acender a luz. Estoiken, que você já ouviu falar no estoicismo, dos estoicos, né? O estoiken, que está se referindo aqui, nesse termo, significa dizer o seguinte, os rudimentos do mundo é aquilo que o mundo faz para você copiar. Por exemplo, você nunca viu Neymar perto de você, nunca pegou um autógrafo dele, nem vai pegar nele, nem vai chegar perto de você. Mas pode ser certeza de uma coisa, ele corta o cabelo, aí os meninos da escola cortam igual. Como é que os meninos da escola, que nunca viram o Neymar, nunca vão pegar um autógrafo do Neymar, não sabem nem onde ele mora, sabe por alto assim as coisas sobre ele, mas se ele corta o cabelo X, lá está as pessoas imitando, né? Agora imagine imitar Pablo Vittar. É ou não é? Então tem coisas assim, o cabelo do Neymar não é tão ofensivo, mas já imaginou, agora eu já sei quem é a figura Anitta, eu não sabia quem era a Anitta, mas dias atrás eu descobri quem era a Anitta, faz pouco tempo. Aí você tem um padrão
que é estoiken, ou seja, as pessoas criam um modelo e copiam. Então tem 4 formas de você se desviar. A primeira forma é uma filosofia, você simplesmente dizer assim, não acredito em educação dos pais sobre os filhos. Não acredito que o casamento é só com uma só mulher, eu acredito em poligamia. E se você afrontar com uma nova filosofia, você construir uma nova filosofia, um avanço de letra feito essas bizarrices, tipo assim, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho não sei o quê, essas frases que não significam nada. A terceira coisa, tradições dos homens. E a quarta coisa, rudimentos do mundo, que são as cópias, xerox, cópias daquilo que o mundo está fazendo. Então essas 4 maneiras são maneiras da pessoa se desviar. Está falando da igreja. Agora eu queria que você abrisse Provérbios 23, verso 13 e 14. E eu vou dar um exemplo claro de filosofia. Né? Vou falar sobre filosofia. Vou citar para você. Provérbios 23, verso de número 13 e 14. Quem puder ler que já achou, por favor, lê aí. Provérbios 23, 13 e 14. Lê aí, por exemplo. Perfeito, obrigado. Corrige o teu filho com a vara, porque se você usar a vara, você não vai matá-la. E vai livrar sua alma da morte. Esse exemplo assim. O que seria uma outra filosofia? O sujeito pegar e dizer, não concordo com isso. Frontalmente, eu não concordo com vara, lá em casa a gente não corrige ninguém, eu discordo totalmente disso aí. Na verdade, isso aí é para aquele tempo bíblico. Não, eu não concordo com nada disso aí. E tem mais. Porque naquela época não se sabia dos traumas que tinha. Hoje a gente sabe o que é trauma, então eu não concordo. E aí você, então, faz o quê? Você relê a Bíblia segundo o seu óculos. Você é juiz da Bíblia. Pensou um negócio desse? Que coragem uma pessoa tem de fazer isso? Não, irmão, não é só 1 nem 2, não. Eu estava uma certa feita num congresso chamado CEPAL e eu estava na mesa com um pastor. Lá o congresso da CEPAL tem muito pastor. Eu vou de novo agora lá em maio. E eu estava com um pastor de uma igreja de Recife, não vou dizer o nome, e aquele camarada estava falando que ele estava tendo um caso. O cara falou exatamente isso. Ele estava tendo um caso com a mulher, ele não tinha se separado daquela mulher, e ele então, antes de se divorciar, ele foi ter um caso com uma pessoa. E aí eu falei, vem cá. E aí, não, os nossos pastores lá não tem problema nenhum. Tem vários outros pastores que também estão assim, na igreja dele. Aí eu... Saída pela esquerda, né? Que era certo, era pela direita, mas ele estava do meu lado direito. Saída pela esquerda. Eu parei e falei assim, eu sei qual é essa igreja, né? Foi uma igreja lá em Pernambuco, muito grande. Deu uma baita de uma divisão. Deus, enfim. Por que o sujeito abandona e abraça outra filosofia? Irmãos, isso não pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Você pode abandonar, não concordo com a psicologia. Quer ver um negócio? Nós fomos para o CIS e vou recomendar sempre. Mas você sabe por que eu recomendei a galera ir para o CIS? Por exemplo, agora Guilherme está indo, Frank vai também. Pastor Frank. Por que eu recomendei? Porque lá tem filosofia. Então o sujeito pode se enredar com a filosofia e se perder. Pode sim. Mas lá não. Porque lá, primeiro, ele faz um paralelismo entre a Bíblia e a ciência, então é direto Bíblia e ciência. E eu sei que aquele cara é pastor e sei de igreja que ele é. Então é claro que eu não ia botar minhas ovelhas exposto a uma comida estragada, venenosa. Lógico que eu não ia fazer isso. Então o que eu quero mostrar? A filosofia tira a pessoa. Ele está pensando de um jeito, passa a pensar de outro jeito. Então isso, se cada um de nós olhar a nossa vida, o que pauta a nossa vida, você pode, sem querer, estar pensando uma baita de uma imbecilidade que não tem nas Escrituras, que realmente joga a sua vida para o beleléu, e você só vai descobrir quando o trem apitar e dizer, é porta vermelha. Onde é isso aqui? Não, o céu? Não, porta vermelha. Pode entrar. E aí, quando você entrar, você descobre que é o inferno, aí você lhe pede para ligar o ar-condicionado e ele te avisa, não tem ar-condicionado aqui. Irmãos, eu volto àquele texto inicial. O que diz o texto inicial? O texto inicial diz que assim como a serpente enganou Eva, assim os vossos sentidos, as vossas mentes serão corrompidas e se desviem da sinceridade ou da pureza sincera de Jesus. Qual é a essência do pecado? Agora eu vou derivar para a segunda parte, que é a simplicidade de Jesus. Qual é a parte, o que define o pecado? Irmãos, o pecado
quando entra no mundo, ele define-se como ruptura de relacionamento. O pecado é, em essência, quebra de relacionamento. Ou seja, a pessoa ela tem um relacionamento com Deus, o pecado entra, rompe. Tem um relacionamento com sua família, rompe. Tem um relacionamento com seus amigos, rompe. O pecado, na essência, ele é uma ruptura. Mas não é só ruptura, doença, não. Porque o mundo, ele jaz no maligno, mas tem medicina para curar muitas coisas que acontecem. É lógico. Mas é uma quebra de relacionamento. Ele não tem mais um relacionamento sadio. Não sei se vocês já estudaram um pouquinho qual é a origem da palavra ecologia. A palavra ecologia, ela é composta de duas palavras, oikos, logos. Oikos, sabe o que significa oikos? Oikos, casa. Logos, estudo. Então, o que é ecologia? Ecologia é o cuidado com a casa. Então aí o Papa Francisco, nesse ponto, dá certo. Esta é a nossa casa comum, a nossa mãe terra. Não tem nada de mãe, tá? Já é uma nomenclatura nietzschiana. Mas ele fala da casa que nós temos. Então, quando uma pessoa, ele, por maldade, ele joga um produto químico para matar todos os peixes de um rio para poder... essa pessoa está pecando, porque ele está rompendo um relacionamento sadio com o que Deus mandou você ter um relacionamento sadio, que é o ambiente. Então a ruptura vai tanto o relacionamento com o filho, quanto o relacionamento com o pai, quanto o relacionamento com o cônjuge, quanto o relacionamento, todo tipo de relacionamento. O pecado, quando entra, deteriora o relacionamento. Ficar com raiva, essas coisas todas. Satanás, portanto, ele oferece a você um prazer e toma de volta o relacionamento. Ele oferece a amante e toma o seu casamento. Ele oferece o imposto, ele oferece o prazer do dinheiro na mão e tira de você o quê? A sua credibilidade, o seu relacionamento com os seus pares. Porque você roubou, aí ele pega e destrói sua credibilidade e rompe os relacionamentos. Então o relacionamento é em todo sentido. Você observa, quando o homem pecou, diz que ele se escondeu. E quando o homem se escondeu, por que ele se escondeu? Porque ele estava com medo. Ele estava inseguro, ele estava ansioso. E você pode ter certeza, irmão, qual é a origem da ansiedade, da insegurança e do medo? O pecado. Pode não ser o pecado, a pessoa está em pecado nesse momento, mas algum tipo de consequência tem do pecado. E aí eu digo a você um exemplo simples. Pode colocar o quinto gráfico aqui. Essa frase. Pode colocar essa frase. Essa frase de Santo Agostinho. Vou falar sobre o perdão agora. Se você está sofrendo pela injustiça de um homem mau, perdoe-o, a fim de que não haja dois homens maus. Frase de Santo Agostinho. Agora, um exemplo simples. A pessoa vai... A Bíblia ensina o que é perdão, mas o que a pessoa faz? Ela tem uma nova filosofia sobre perdão, ela tem uma nova tradição sobre o perdão. Então o que a pessoa fala? Não, eu não vou perdoar. Não, eu vou perdoar. Não, não tem como conviver. Não, aí a pessoa faz o questionamento, ele tem sua própria filosofia de perdoar. Agora, um exemplo simples. Temos que perdoar Deus? Vocês acham que a gente tem que perdoar Deus, sim ou não? Não, Deus não tem nada para ser perdoado, Deus não deve nada a gente. Deus tem algo para nos perdoar? Não, ele já perdoou tudo. Então, nem nós precisamos perdoar Deus, nem Deus precisa perdoar a gente, porque ele já perdoou todo mundo na cruz do Calvário. Então, resta o quê? O perdão é, em essência, com o propósito de curar relacionamentos. Agora, o que acontece com uma mente corrompida, por exemplo? Rapaz, é a 5ª vez que ele me trai. Ou então, rapaz, é a 4ª vez que ele pega a coisa aqui em casa. Ó, aquele cara ali, não, eu não tenho mais paciência não tenho condição. Eu perdoo, mas não quero saber. De onde você tirou essa lição brilhante? Eu perdoo, mas não quero saber. Tirou da vã sutileza da filosofia. Você criou a doutrina própria. O perdão, queridos, você perdoa 70 vezes 7 por dia. Você deve fazer outras coisas além de perdoar? Deve, claro. Claro. Seu marido, digamos, né? Sua esposa, seu marido, bateu. Brigou, pum, deu um tapão. Aí você faz o quê? Perdoa. Mas eu fico só no perdão? Não. Isso é outra história. Mas não perdoa por quê? Não, mas eu não consigo perdoar. Não, você tem que perdoar. Senão você inventou uma outra teoria para viver e não é de Cristo. Não, você vai perdoar. O marido, a esposa traiu o marido. Faz o quê? O marido vai perdoar. Não, mas minha honra. De onde você tirou essa palavra, minha honra? Na Bíblia não foi.
Tirou da sua própria filosofia e vamos... Então, observa, a gente sempre tem um jeito de pensar o que a gente quer pensar, mas não pensar o que a Bíblia diz. A gente vai se desviando das Escrituras. A mente corrompida por Satanás acrescenta coisas no perdão, começa a acrescentar defesas. Quer ver outra coisa? Que é relacionamento também, o perdão é relacionamento, outra coisa. O que é se prevenir? Nós estamos falando esses dias, falei há 15 dias, Rafael falou há 8 dias atrás. O que é, por exemplo, se prevenir? Preste atenção. Eu já vi alguns líderes não quererem mais discipular porque foram feridos discipulando. Não quererem mais cuidar de pessoas porque foram feridos cuidando. Então eles estão prevenidos. E o que é se prevenir? Prevenir é o quê? Olhar para a pessoa, olhar para a Giovânia e falar, eu julgo ela de antemão. Rapaz, você acredita que alguma pessoa que veste amarelo pode ser de Deus? Não, não acredito. Então tu julga de antemão. Mas para ele pode julgar. Pode, julgar não tem problema não. Você pode adivinhar o que o outro está pensando? Pode, eu adivinho tudo que o outro está pensando. Parece uma piada, mas é assim que as pessoas fazem. Eu julgo de antemão, eu antecipo que alguma coisa... Olha, eu vou ficar prevenido. Ó. Olha, Giovânia vai visitar sua casa. Fique de olho, viu? De olho. Sabe como é que é? É gente boa, é cristã, mas você sabe como é que é? Todo mundo é falho. É assim que a gente faz. Está inventando novas teorias de relacionamento. E passa a agir sem ser inteiro. A gente está se agindo com os outros sem ser verdadeiro, sem ser sincero. Então a gente tem agora uma duplicidade e pensa na defensiva e não na ação de amar. Ou seja, a gente coloca um rótulo. Não, André, não. Ellen, não. João, Mar. Então a gente coloca e fica se defendendo. E tem muita gente na igreja, da igreja de Cristo, que cria os rótulos sobre o outro e vai se defender. Não, porque Niles é grosso. Não, porque Fernando é um doce, mas Niles, meu Deus do céu, o que ela não tem de ferradura, Niles tem o dobro, né? E aí vai, né? Beleza, pode rotular à vontade. Pode rotular, você está devendo a Deus, não a mim. É assim que as pessoas fazem. Porque foram um dia feridos, eu não quero cuidar de ninguém. Ah, é? Então você se deu o direito de julgar todo mundo previamente, porque eu não quero tocar porque a pessoa vai me dar um coice. Uau! Como é que você sabe? E por que você não perdoou? As pessoas chegam feridas de igreja, irmão. Chegam aqui, fui ferida de igreja. Irmão, você me compreenda, viu? Eu estou recolhida porque fui muito ferida. Então não sabia nada de Bíblia. Você nem foi da igreja. Não, fui da igreja. Não, mas você nunca ouviu falar no perdão? Deus não precisa do seu perdão. Deus já lhe perdoou. Então o perdão serve para quê? Para restaurar relacionamento. Por que não perdoa e fica lá? Por que não perdoa e fica lá? Ah, eu não aguento olhar para a cara do pastor. Vai para o inferno. Pastor vai para o céu, tu vai para o inferno, claro. Mas lógico. Porque ele ficou preso. Se você tem dúvida do que eu estou falando, Mateus capítulo 18, os 2 últimos versículos. Assim fará o vosso Pai Celestial se de coração não perdoados. É lógico. A pessoa vem ferida de igreja, é ela que está errada. E o outro, não é da conta, quem está aqui é ele. Eu vou ficar falando dos outros, eu não sei nem quem é. Quem chegou aqui ferido está errado. Devia se resolver, ou então chegar aqui, parar aqui, sentar na cadeira, chorar aí na cadeira, perdoar e aí congregar. É claro. O ensino do perdão é em todo lugar, é o mesmo ensino. Mas a pessoa inventa uma nova Bíblia. Não, irmão, não há chance para você. Eu quero dizer, não há chance para você. Não há salvação fora de Jesus, Ele é o caminho. Coloca a próxima projeção. Eu vou contar uma história, a próxima projeção. A pessoa que mais te ama. Você pode ler para mim ali? Lê para mim aí. Essa frase é de Paul Washer, tá? 1, 2, 3. É que ele sempre vai falar o que você quer ouvir. Paul Washer fala isso. Então falar a verdade cria uma instabilidade. Mas você tem. A pergunta é, o que Paul Washer pensa, você pensa? Você fala, não, é a opinião dele. A opinião dele. Você pensa isso? Porque se você tem certeza de que alguém vai lhe dizer a verdade, que alguém é do corpo, o que você faz? Abre o coração. Você faz, no máximo é isso. O máximo você vai sentir, ai, no máximo. Mas a verdade disse porque ama. Claro. É lógico. A verdade, a pessoa está próxima.
para dizer a verdade. Eu queria que Rafael viesse aqui, pode vir. Boa noite. Eu tava pensando em tu, Renata, aí tu tá aí, ó. Mas não era a vivalista Renata, não. Quantos aqui já ouviram falar de Jonathan Edwards? Levanta a mão só para saber. Eita, glória a Deus, muita gente aí. Ele ficou famoso por uma pregação chamada Pecadores na Mão de um Deus Irado, né? Não sei se também vocês já conheceram. Mas assim, por esses dias, né, Deus tem falado à igreja e comunicou através de Nides. Eu também trouxe uma pregação sobre isso, e também Lucas e Nides hoje novamente, o Espírito Santo tem comunicado. E aí me incomodou por essa semana, e eu falei, eu queria buscar um pouquinho mais homens de Deus, né? Como é que eles viveram, como eles se relacionaram com Deus, mas também com o outro, né? E por mais incrível que pareça, foi difícil achar literatura que se fala, que a gente chama de mutualidade. E aí eu encontrei Jonathan Edwards, que é conhecido pelo menos deveria ser conhecido por todos aqui, como o principal, se não pregador, pastor de todos os tempos para a reforma protestante. E aí eu fui mergulhar num livro, Uma Breve História de Jonathan Edwards, para ler. Peguei segunda-feira para ler e também aproveitei e peguei um curso, né, todinho sobre a história dele, né, de madrugada estudando, lendo, comendo a vida dele. Era um homem que passava 13 horas estudando a palavra, orando, fez vários sermões. O sermão dele às vezes tinha 90 páginas, só para vocês terem ideia da precisão do como ele fazia. Sabia grego, hebraico, sabia latim. É um homem que dominava as escrituras de frente para trás, de trás para frente. Naquela época, estava sendo fundadas as 3 principais universidades do mundo. Não sei se vocês sabem, mas elas são de fundo protestante, que é Harvard, Yale e Columbia, né? Harvard foi feita em cima da fé do catecismo de Westminster, né? Que falava só lhe deu glória, né? Falava sobre essas coisas. Então, essas principais universidades do mundo hoje, que é tão prestigiada, nasceram com um fundo cristão, um fundo evangélico. E isso é bem interessante. E ele foi formado nesse ambiente, teólogo, desde novo. O pai também tinha história, pastor. Fantástico. Pregava. E dentro do período dele, na congregação dele, ele conseguiu um tempo que chamou de grande avivamento, onde várias pessoas foram para a igreja. Pessoas foram curadas, pessoas ouviram sermãos às vezes muito demorados, pessoas vinham se entregar a vida a Jesus. Era um negócio assim que qualquer pastor desejaria ver. Só que na história dele, a gente vai perceber que tem um detalhe, que na verdade não é um detalhe, que mudou tudo. Ele foi demitido da própria igreja. O Jonathan Edwards, o principal pregador, mais famoso dos reformadores, e ele foi demitido porque ele entrou, que é o chamado de uma grande controvérsia, por uma razão. Logo quando ele começou o ministério, ele tinha tomado a decisão que só ia se dedicar à leitura da palavra, estudo bíblico e à oração, e a delegar para os diáconos, como se fosse unidos, o presbitério delegando para Hilário as visitas e o cuidado uns com os outros. E ele decidiu não cuidar ninguém, não ia visitar ninguém, e desenvolveu todo o ministério dele. E no ápice do ministério dele, depois do grande avivamento, ele foi demitido daquelas próprias pessoas que passaram por aquilo. E eu estava compartilhando com eles. Ele era, para mim, olhando para a história dele de longe, é uma pessoa referência, né? Ele tem tudo que qualquer pastor, pregador poderia almejar. Domina a Bíblia, domina as línguas originais, lê, sabe de cor, faz sermão de 90 páginas, consegue pregar com intensidade, tem sermões maravilhosos, mas não tinha o principal. E foi na hora que precisou, que ele não tinha, que tudo desmoronou e acabou ele sendo demitido da própria igreja, porque ele não tinha feito uma coisa que era relacionamento. Ele não tinha conseguido sair de uma coisa que ele sempre prezou aqui, pelo menos para o presbitério, sair do púlpito e ir para a vida, ir para um a um, a gente chama, né, para viver, comer churrasco, viver a vida com o outro. Ele tinha decidido que o ministério e a vida dele seria dentro de um quarto, passando 13 horas só lendo a Bíblia e pregando. E assim foi a história de Jonathan Edwards. Obrigado, Rafa. Obrigadão mesmo. Um homem que diz a verdade, ama você. E a perda da simplicidade faz com que você crie um novo modo cristão, que não é cristão. Você cria um novo modo de vida que você que inventou. Fruto de uma sociedade marxista, fruto do egoísmo, fruto do individualismo, fruto da sua cabeça. Jonathan Edwards criou um modo não cristão
Irmãos, você acredita nisso? Jesus não ficou 13 horas dentro do quarto, não escreveu 90 páginas de sermão, mas Jesus andou com as pessoas. Qual é o modelo para Jonathan Edwards? Não sei, eu só sei que não foi Jesus. Foi a cabeça dele. Olha que homem de Deus daquele calibre. E ele pagou o preço por isso. Por isso que quando a gente perde a simplicidade, a gente diz, eu não quero abrir minha casa. Não, eu nunca mais falo com você. Não, eu fui ferido, eu não quero mais servir a Deus. As pessoas que vivem se defendendo são pessoas que não confiam na proteção de Deus. Porque se você está se defendendo, Deus não te defende, não? Eu estava na reunião de líderes e Guilherme levantou, e eu vou contar o que ele falou. Ele levantou e falou assim, irmãos, eu fiquei lá em Miguel Camon, foi muito bom esses anos, mas eu lembro de uma coisa que Niles me disse. Irmãos, eu vou contar aqui porque ele falou. Olha que coisa. Ele falou assim, eu lembro de uma coisa que aconteceu no meu relacionamento com Niles. Segunda-feira passada ele falou isso. Eu fui para uma reunião de homens, que eu estava na casa dele, contando, em 2018. Eu estava lá e teve uma reunião de homens em ação. E ele me chamou para ir. Eu peguei a roupa, botei uma sandália, fui de bermuda e fui. Só que eu esqueci de botar cinto na bermuda, ele contando. E a bermuda começava a cair. E eu ficava na reunião, eu levantando a bermuda, e a homens em ação, tal, e aí puxando a bermuda e caindo a bermuda. Aí saímos de lá, fomos na feira. Niles foi para casa. Quando estava na feira, Niles virou para mim e disse assim, ô filhão, tu é uma... Ele repetiu lá, filhão, você é um servo de Deus, é um missionário, Como é que você anda com esse tipo de roupa? Se você não se dá a um respeito e a um valor, que valor você quer que as pessoas deem a você? Eu falei isso para ele numa feira. Agora imagina, eu lembro nada disso. Irmão, uma bobagem dessa, e para mim é bobagem, marcou a vida daquele rapaz e ele deu como exemplo segunda-feira de que ele aprendeu várias coisas, entre elas essa bobagem. Então, na verdade, as pessoas que vivem defendendo não confiam na proteção de Deus. Eu toquei nele assim, falando da bermuda que estava caindo. Podia ter dito assim, põe um cinto, ele gostaria. Não, eu fui além e falei essas coisas. Então, uma bobagem, mas Deus está defendendo ele. Se alguém tocar em você um pouquinho mais forte, Deus te defende. Você é tão fraco assim? Deus te defende, mas Deus protege você, Deus te dá força. Não fique se defendendo. Pessoas que se defendem, pessoas que colocam máscara. Preste atenção que você vai ouvir uma história horrorosa agora. Pessoas que colocam máscaras para se defender são pessoas que desenvolvem dupla ou tripla personalidade. E é verdade. Por exemplo, o sujeito, a gente aqui abraça, né? Eu falo assim, abraça seu irmão. Aí você vai abraçar seu irmão, aí pega aquele braço de múmia morta e bota assim em cima do irmão, né? Aí múmia assim, aí bota o irmão, liga aí o botão de play, aí liga, o cara, né? Mas está desligado, né? A bateria está fraca, aí bota assim, bota aquela mão, né? E ele aí cumprimenta o outro sem a menor vontade, porque para não se queimar com o Niles, que chega no microfone e fala, eu falei para você, aí você tem que falar, né? Que senão ele chama. Ele vai criando um fingimento. Todo mundo aprende a abraçar, todo mundo aprende a beijar, todo mundo aprende a ser simpático. Mas lá dentro fala, que porcaria, esse povo é chato demais. Eu não gosto de igreja por isso. Tem que ficar abraçando e beijando. É por isso que eu sento na esquina aqui, ó, logo no quino aqui, ó. Fica embaixo desse lugar aqui, ninguém fica... Até porque para abraçar comigo tem que vir um só. E já abraço, né? Todo mundo pode montar uma estratégia na cabeça, mas sabe o que acontece? Coloca agora, apaga a luz, coloca a foto, eu vou contar aqui para você a história desse camarada, Joaquim Fênix. Alguém sabe quem é esse cara? Joaquim Fênix? Vamos lá. Ele é aquele cara do filme, do filme Gladiador. Quem é? Aquele cara que o gladiador, o César, que no final o ator gladiador mata ele. Aquele cara que tem um negócio assim na boca. Só que neste caso dessa notícia, ele é o Coringa que foi lançado agora. O mesmo ator lá está fazendo o Coringa cá. Olha as histórias aqui. Joaquim Fênix revela ter ficado com distúrbio alimentar ao perder 24 quilos para fazer o Coringa. Ator de 44 anos disse que impactos físico e psicológico no seu emagrecimento afetou o seu trabalho no filme. Pode passar? Olha aqui. Aqui é o filme O Coringa. Agora já é o ator aqui, daí não dá para você ver, mas aqui é o Coringa. Olha aqui. Uma vez que você alcança o peso que tinha como meta, tudo muda, disse o ator.
você passa a acordar diariamente obcecado com aquelas 13 gramas que você ganhou. É o começo de um distúrbio, algo selvagem. E aí ele começa a dizer, antes de trocar essa daí por uma outra, eu não sei se você sabe que todos os personagens, todos os 3 atores que interpretaram o Coringa, todos os 3 atores ficaram com graves distúrbios, esse é o terceiro. Ele está com distúrbios psicológicos, distúrbios alimentares, ele não consegue se livrar da figura. O outro é o monstro sagrado de Hollywood, chamado Jack Nicholson. Quando interpretou o Coringa, ele ficou com graves problemas psicológicos. E o terceiro, que na verdade é o do meio, você vai ver já, pode passar. Olha aí, esse cara aí, como é o nome dele? Heath Ledger. Aqui, ó, pouco tempo antes da morte, Heath Ledger disse à imprensa que tinha muita dificuldade, para dormir e relaxar. Não conseguia parar de pensar. Meu corpo estava esgotado, explicou durante as gravações de Batman. Outros atores, como Jack Nicholson, que interpretou o Coringa, e Aaron Eckhart, que estava no Cavaleiro das Trevas, comentaram que o desgaste emocional provocado pelo personagem era intenso. Esse Heath Ledger, ele se suicidou com overdose. Ele foi viver uma outra personagem e perdeu o domínio da sua anterior personagem. Quando ele foi voltar para ser o Ruth, ele já não conseguia ser mais aquele, então se matou. O Jack Nicholson ficou com graves distúrbios, não só aí, mas tem um outro filme dele grave, que ele viveu uma personagem e ele quase não volta. E agora, o terceiro deles, Joaquim Fênix, a mesma coisa. Vivendo aquele distúrbio, pode acender a luz. Queridos, as pessoas que não vivem a verdade de Deus, elas adquirem distúrbios. Você entendeu o que eu estou falando? Distúrbio, sim. Não, é exatamente o que eu estou falando. E vou lhe dizer um dado estranho. 1/6 da população mundial tem distúrbio, tem problema mental. 1/6 da população. Isso significa que aqui, que tem mais ou menos uns 90 pessoas, 15 pessoas aqui têm problemas mentais. Olhe para a pessoa do lado aí, faça uma careta assim, será que é tu? Tem alguém babando aí? Fala aí. Você sabe o que é isso, irmão? 90 pessoas aqui, 15 têm problema mental? Você sabe por que tem problema mental? Porque em vez de viver a vida de Cristo, vive a sua vida inventada. Quem te disse que mentir é bom? Quem te disse que vestir máscara é bom? É melhor você falar numa reunião que estava com a bermuda caindo e que lhes repreendeu do que viver sua falsidade do abraço e do sorriso e ter problema mental. Problema mental, você ouviu? Porque você não administra o sorriso falso, irmão. Presta atenção, você não administra a falsidade bem. Depois de 5 anos sendo meio crente, meio irmão, meio amor, tu não sabe mais o que é amor. Você entendeu o que eu estou falando? Quando você finge que ama, já nunca mais saberá quando é o amor. Quando o amor te tocar, como é que você vai saber que foi o amor? Porque você mesmo fingiu o amor. Irmãos, isso é tão sério que isso aqui valia parar a macro só para isso. Você fingir demais que ama, nunca mais saberá quando é amado. Você não vai discernir o amor, porque você camuflou o amor numa mentira, empacotou-a numa mentira. E você vai ter distúrbio mental. Você entendeu o que eu estou falando? Eu não estou brincando, não, irmão. Distúrbio mental mesmo. Distúrbio de personalidade. Eu conheço pessoas que têm 4 personalidades. Irmão, como é que pode uma pessoa ter 4? 3 já está difícil. Mas tem 4. Apartar-se da simplicidade de Cristo Jesus. Não é isso que eu quero. Eu quero, irmãos... Eu vou fazer uma citação e começar a conclusão. Você lembra da mulher adúltera? Preste atenção que o Espírito Santo está trazendo luz para você. Preste atenção agora. Você lembra da mulher adúltera? Lembra-se do passagem João 8? Quem é que estava com as pedras na mão? Quem estava longe. Quem estava perto amou. Se você fica longe, você fica com pedras na mão e o que você tem são pedras. Eu repeti. Se você fica longe, o que você tem na mão são pedras.
você vai ter que tirar as pedras e se aproximar para dizer: perdoados estão os teus pecados. Isso é muito sério. De perto ninguém julga ninguém, irmão. A gente só julga de longe. De perto você conhece por que a pessoa é assim. Escute isso, que eu vou contar uma história que aconteceu agora. Uma pessoa teve 3 casamentos. Uma do lado de fora da igreja. Aí, na verdade, não foi casamento. Primeiro não foi casamento. Teve um relacionamento, teve uma filha. Teve um casamento fora. Teve um casamento. Veio, se converteu. E aí, não era cristão. Acabou aquele casamento. Foi o terceiro casamento. O terceiro relacionamento, né? Formal. Casou com uma pessoa que tinha uma filha. Só que ele não contou para a noiva que dormia com a filha. Então, na noite de núpcias, ele levou a filha para a cama da esposa e disse para ela assim: ela dorme comigo, eu não vou tirar ela daqui. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, não aconteceu nada, porque ele só dorme com a filha, não dorme com a esposa. A irmãzinha, então, como diz, né, pediu arrego e o camarada fugiu da igreja. Essa irmã ficou sem casar. Terceiro relacionamento. Já tinha casado 2 vezes, casado. 3 relacionamentos. Aparece um rapaz na igreja, casado, quer membrar, todo dedicado na obra, não sei o que tal. Telefona para o pastor, de onde ele veio, e o pastor diz assim: fulano, tá aí? Esse cara eu não dou carta de recomendação. Olha, eu vou te contar o que ele fez aqui na igreja. E ele contou o que o cara fez na igreja. O cara acabou a igreja. Era menino. Olha, foi uma esculhambação. O pastor deu divórcio à irmã, a esposa do camarada, e porque o que ele tinha feito não se nomina. Ele disse: eu não recomendo nem por carta, nem por verbal. Se ele chegar aqui, eu expulso ele daqui. Figura querendo casar com essa irmã. Olha só. Eles querem casar. Agora os dois estão apaixonados. Os irmãos pensam que é fácil ser pastor, né? Cada angu de caroço. Aí, tem coisa bem pior que isso, viu, irmão? Essa é a médiazinha. Aí, a irmã disse: eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E você pode casar, mas a gente, na igreja, a gente não casa, nem abençoa a vida de vocês. Vocês fazem o que quiser. A Constituição deixa vocês livres. Agora não temos nada a ver com isso. Você quer bancar, banque seu pepino. Sabe o que aconteceu? O cara um dia chegou e falou assim: diga logo, ou você me casa ou eu saio da igreja. Eu falei: mas se tu não está na igreja? Foi assim, gritando com o pastor. Então dá licença. Bruno levantou e saiu. O que a irmã fez? Escute isso. A irmã se levantou, foi para casa e se trancou na casa. A irmã está trancada em casa, não recebe ninguém, nem a filha fala com ela mais. Ela não recebe nem mais a filha. Por que essa irmã fez isso? Claro que tem envolvimento do diabo, lógico. Mas quando ela se tranca, ela disse: ou vai como eu quero, ou eu não vou. Ou seja, agora tem a minha Bíblia, eu vou seguir a minha. Chega perto da irmã para tu ver. Quando você chega perto é que você entende. E nós chegamos lá e Fernanda chamou a filha, falou: uma menina fantástica. Filha, vá lá para sua mãe. Diga que a gente esteve aqui, Fernanda, né? E diga a ela que eu a amo muito. Diga a ela que eu quero conversar com ela. Um pinguinho de amor no coração. Todo mundo que está do lado de fora, a história é cavernosa, você pode jogar pedra. Mas chega perto da história para ver se fica com pedra na mão. Fica não. Jesus está chamando você. Se você se apartar da simplicidade, você vai se afastar. Então você vai ficar com pedras para se defender. E você vai ficar todo cheio de armas. Quando você chega perto das pessoas,
Este é o caminho de Jesus. Um espírito desarmado, um interesse genuíno, a capacidade de perdoar, a capacidade de suportar. Irmão, eu estou ficando velho. Eu estou esquecendo os nomes. Como é que eu não esqueço o versículo, esqueço o nome? Mas vai piorar bastante, irmão. Ainda vai piorar muito. A igreja tem um monte de avô aqui. Até Vanessa fica andando com um neto aí que não é dela. É ou não é? Cheio de avô aqui. Cheio de avô. Avô é avô. Tudo novo assim, ó. Tudo gato, né? Irmão, mas é avô. Gato ou não é avô. Miau, né? O tempo vai passar e eu vou piorar, irmão. Vou piorar muito. Eu quero saber. Aí você fala, Fernanda já falou ali. Não vai não. Beleza, Fernanda é linda mesmo. Mas sabe o que eu quero dizer? É convivendo com a pessoa que você vive a vida cristã. É de perto que o amor destila. É de perto que o amor dado te cura. O amor que cura não é o amor que se recebe, é o amor que se dá. O amor que cura é aquele que sai de você. Não é aquele que eu lhe dou. É aquele que você, que brota. É esse amor que cura. Por isso que Deus pôde curar todos nós através de Jesus. Jesus veio aqui para encontrar pessoas como Judas. O que ele fez com Judas? Ele amou, porque ele amando, ele cura. É quando você desiste de suas teorias, irmão. Eu respeito a psicologia. Eu respeito que a gente tem que ter careta, voz, tudo isso. Mas não, irmão. É Bíblia mesmo. É humildade mesmo. É amor mesmo. É simplicidade mesmo. É perdão mesmo. Irmão, quando você pecar, vai falar com a tua esposa. Mas ela não vai aguentar. Ela tem que aguentar porque ela é crente. E se ela não aguentar, surta. Aí você grita para o pastor. Não porque pecou, mas porque ela surtou. Você entendeu o que eu estou falando? Esse é o nível que a gente tem que chegar, irmão. Vai ficar a vida inteira falando para o pastor, para a pastora, que eu pequei, porque minha esposa não pode ouvir. Ela tem que aprender a ouvir. Ela tem que aprender a enfrentar e você também tem que aprender a falar. A verdade de Deus para curar você não vai vir do pastor, vai vir da sua boca. Você vai ter que ser verdadeiro com as verdades que são o lixo daí de dentro. Você vai ter que ser verdadeiro, negão. Você vai ter que ser curado no nível que Deus está querendo. Então, destampe o vaso que tem sujeira, que o amor de Deus vai entrar e vai curar você. É assim que funciona. O evangelho não vai mudar. Mas é difícil, meu irmão. Bem-vindo ao clube. O caminho é estreito. O caminho é estreito. Não vai alargar porque está doendo. Vai ficar mais difícil. Porque quando você reclama é que fica difícil. Você tem que se jogar, irmão. Tem medo de que de aparência? Oh, meu Deus do céu, tem medo de aparência? Aparência, Jesus morreu, foi nu. Morreu pelado, só os filminhos que põe aquele negocinho aqui, porque ficava feio até, né? Botar no filme, né? Mas tá lá Jesus pelado. A roupa foi dividida como? Sorteada. Sua aparência ficou na cruz, quem cuida de você é Jesus. A sua máscara, quem cuida de Jesus. Não é a máscara que vai me salvar, é a verdade que vai me libertar. Amém? Fique de pé, irmão, em nome de Jesus.